Senhoras e senhores, começamos agora mais um Avelcast e hoje um convidado muito especial, um ídolo profissional que eu tenho e olha, hoje o que não vai faltar é história boa. E eu começo já, antes de apresentar ele, contando uma dessas histórias. Esse convidado, há uns 3, 4 anos atrás, estava aqui nesse prédio fazendo aí um treinamento, uma palestra, trazendo um pouco do conhecimento dele sobre fundos imobiliários e eu, enquanto investidor, enquanto cliente do escritório, vim prestigiar, vim aprender. Mal eu sabia que poucos anos depois nos tornaríamos sócios e também muito amigos. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o Rodrigo Jungs e conhecer um pouco mais da história dele. Bilinha, muito bem-vindo. Muito obrigado, Casa. Prazer aí para todo mundo estar escutando aí, poder contar um pouquinho da minha história. A minha história acho que tem algumas partes legais, outras nem tanto, né? Mas acho que é legal sim, muita gente vê o Rodrigo de hoje, para quem me conhece, para quem não conhece, vê, tá naquela posição legal no escritório, todo mundo acha que é fácil. Que tudo são flores, né? Que tudo são flores, né? Então a ideia é poder contar um pouquinho mais de todo o caminho para chegar até lá, né? Pô, que legal, cara. E assim, todo mundo aí tá vendo, o homem tá bonito, tá de terno, cabelo bem cortado. Mas até na barbearia ali pra cortar. Ah, é? Vim bonito pro evento. Tipo. Bom, quem tiver no Spotify apenas nos escutando, vale a pena, né? Entrar na vídeo, olhar, porque hoje realmente tá especial. Mas, Bilinha, hoje todo mundo realmente te vê aí como uma figura de destaque, como um líder muito participativo, a gente vai entrar nesse tópico também, mas eu queria voltar algumas casas atrás. Afinal de contas, quem era o Rodrigo antes de entrar na Avel, na época do colégio, essa formação de caráter que hoje tu consegue imprimir com muita força aqui dentro do escritório? Boa. Acho que isso é muito legal porque, de uma certa maneira, várias vezes eu acho que quando eu me destaquei dentro da Avel, em alguns momentos, sim, outros não tanto, mas eu acho que foi muito por questão de entender que as pessoas, quem elas são hoje, elas podem mudar em relação ao que elas eram no passado, né? Muito em função do que eu construí. Então acho que a minha facilidade, muitas vezes, de formar pessoas, desenvolver, foi porque eu via, essa pessoa talvez ela não seja boa hoje, mas ela tem skills ali, tem alguma coisa que a gente pode mudar nela, né? Mudar sempre pro melhor, né? Sim. Claro, também pode mudar pro pior, mas daí não é tanto nosso objetivo, né? Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, você até que é muito do meu interesse. A gente sabe que, obviamente, antes da Avel, tu teve uma outra carreira. E eu lembro que uma vez em uma conversa particular nossa e pessoal, tu me comentou, Casa, quando eu entrei na Avel, eu entrei sem me dar o direito de errar, assim. Eu tive outras experiências profissionais que eu não me sentia tão valorizado, eu tive alguns erros profissionais. Eu queria que tu contasse, assim, de que forma esses erros, quais foram, né? E de que forma esses erros te forjaram para ser um cara melhor, um cara mais competitivo e um cara de sucesso que tu é hoje. Boa, legal. Acho que eu vou estar até um pouquinho antes ali, contar um pouco. Quando eu era bem novo ali, eu tinha uma turma de amigos lá, se algum deles estiver assistindo, azar deles, né? Mas eu, na infância lá, sofria bullying, usava roupa que não era de marca, coisas do tipo. Eu tinha amigos ali, que tinham muito mais grana. Eu nunca passei dificuldade financeira. Acho que meus pais sempre me proporcionaram tudo, então nunca passei dificuldade de sentido. Nunca fui rico também. Mas essa galera, assim, fazia... Até agora, né? O homem tá bem. Tô no caminho agora. Mas, então, tinha esse ponto e eu sempre, quero um dia ter condições. Eu olhava com as pessoas, será que é isso, que um rico faz? Sim. Eu pensei, vou me desenvolver ao longo da minha vida. Eu era muito novo, então foi uma época mais turbulenta, assim, de infância. Mas, todo mundo tem alguma coisa turbulenta na vida, então claro. Isso não é desculpa. Bengala, todo mundo vai ter. Então acho que eu fui me desenvolvendo nesse ponto, como eu falei, tive o apoio dos meus pais, fiz faculdade de administração, ênfase em marketing, comecei com empreendedorismo, mas daí eu queria trabalhar mesmo, e daí eu vi que empreendedorismo eu teria que abrir mão porque o horário era de manhã, acabei fazendo a faculdade e fui ter minha primeira experiência profissional com um grande amigo meu, que ele tinha uma imobiliária comercial. Essa parte é boa. Essa parte parece aquelas histórias de filme mesmo, mas realmente sim foi uma experiência legal, assim, para ver como o Rodrigo de hoje olharia aquele Rodrigo de trás lá do passado e ia, caralho, tu era muito ruim. Mas acho que é tranquilo. E isso acho que eu levo muito para quem está começando agora aqui na Avel, sempre assim, sou muito ruim na consultoria, sou muito ruim como sendo RCS, sendo assessor. Cara, é uma fase, tu não vai nascer, ninguém nasce ótimo, né? Mas antes de ser bom, tu tem que ser, no mínimo, esforçado, né? Que é um mantra que eu levo muito comigo. Então,
Eu ganhava 300 pila por mês, na época, sei lá, não dava pra fazer nada, mas como eu morava com meus pais, era 300 pila pra eu poder ir pra uma festa, Sim. jogar o meu futebol, então Legal. tava de boa. Então... E assim, até entrando nesse mérito dos R$300, porque hoje, quando a gente fala, a gente tá aqui no nosso Avelcast, quando a gente vai gravar alguma live, a parte financeira ela é muito marcante. As pessoas elas olham muito para isso, né? Não só em relação a salário, mas em relação também à rentabilidade de carteira. O número ele é muito importante para o contexto. Hoje, tô olhando para o Rodrigo lá de trás, ganhando os R$300. O que tu enxerga de característica que ainda se mantém em ti daquela época? Claro que hoje com um budget, com um salário um pouquinho diferente, mas vamos lá. Sim. Cara, acho que por mais que eu seja uma pessoa extremamente competitiva, acho que a humildade, saber assim que por mais que seja uma posição legal, tu tem que muitas vezes baixar a cabeça e ser humilde. Claro. E acho que também o esforço, sabe? Sim. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai ter 70 anos e se eu parar de trabalhar, acho que eu morro na semana seguinte. Então eu não me imagino parando de trabalhar. Claro que tu vai mudando o teu estilo, o teu jeito ao longo do tempo, né? Mas acho que ali foi bem legal, assim, porque eu tive minha primeira experiência comercial e eu nem sabia o que era uma experiência comercial. Sim, né? tu só executava. Então eu tinha que bater... Eu fiz a CIS Brasil inteira aqui em Porto Alegre, a Benjamin Constant, Gonçalves Dias, Getúlio Vargas... Pra quem tá nos ouvindo e não tá entendendo, isso que ele tá falando são avenidas, são ruas, mas assim, não é qualquer rua. A gente tá falando de avenidas gigantescas. E pra me trilhar toda ela, olha, não foi pouco. E era no verão, então eu comecei em dezembro, acho que eu fiquei uns 6 meses, e era ir bater de porta em porta. Chegou a emagrecer. Cheguei a emagrecer. Já sou magro, mas quase sumi, né? Então, 35 graus de camisa, sapato, caminhando na CIS Brasil, batendo de porta em porta e falando, olha, sou imobiliário comercial, esse aqui é o cartão da empresa, caso tu queira abrir mais uma loja, mais uma Panvel, mais seja lá, que for, não sei se posso falar nome de empresa aqui, mas brincadeiras à parte, era mais ou menos isso. E olhando para trás, eu tenho certeza que deveria ser muito ruim meu speech comercial. Porque, na verdade, eu nem sabia o que estava fazendo. Só meu papel, na minha cabeça, era entregar um cartão lá e se a pessoa tivesse interesse, ela entrar em contato. Sim. Devo ter distribuído mais de 300, 400 cartões. E quantos tu acha que entraram em contato? Depois, quantos tu acha que fecharam casa? Mas se a gente fosse olhar para um funil, é que a Avel não é parâmetro, mas se a gente fosse olhar para um funil, vamos tentar colocar aí... O que tu acha, João? Uns 10, 15%? Vamos colocar aí 50, 40%? Das 400, nenhuma nem retornou. Então, não tínhamos uma assertividade zero. Não preciso nem para a segunda parte de quando fizeram o negócio, porque não teve ninguém que... Então eu pensei, cara, isso talvez não seja para mim, mas continuei fazendo, fui para uma parte mais administrativa. Depois, claro, fui me desenvolvendo na faculdade, surgiu outras oportunidades. Legal. E daí acabei indo. Então... Eu quero te perguntar um ponto, Bilinha. Obviamente, para quem está nos ouvindo, Bilinha é o apelido aí desse fenômeno que está aqui na minha frente. Mas tem uma parte muito marcante da tua carreira, que tu até comentou isso no Partner, quando tu de fato se tornou sócio da empresa, e eu estava lá, agradeço por isso, estava lá te aplaudindo, que foi o momento em que tu saiu, né, do Agibank, uma instituição que tu trabalhou, né, que tu aprendeu muito, conforme tu comentou, mas tu não saiu por uma situação ruim, tu não saiu por estar, digamos assim, mal profissionalmente. Sim. Eu acho que esse é o principal ponto. Boa. Porque às vezes a gente pensa que a mudança, ela deve ser feita, ou ela acontece, de certa forma, em alguma situação muito crítica, dramática, ruim, e não foi esse o caso, né? Não. Acho que muitas vezes as pessoas procuram um novo emprego, uma nova jornada, uma nova oportunidade pelos motivos errados, né? Eu uso muito exemplo de casais, aí mudando totalmente de assunto, mas já fazendo um vínculo. Um casal, ele tá mal e daí ele quer ter um filho para melhorar o relacionamento, né? Então, muitas vezes é um motivo errado. Claro. E tu acaba botando uma pessoa que não tem nada a ver com isso e o casal acaba se separando depois, né? Mas voltando ali a parte do Agibank, pô, eu tinha um reconhecimento lá, então todo ano eu tinha uma promoção, mas depois de 3 meses que eu tinha promoção, eu olhava, pô, isso aqui não é o suficiente. E não era pela questão financeira em si. Então eu ganhava um salário legal lá, eu trabalhava 10 horas mais ou menos por dia, ganhava, contando benefícios, 6 e pouco, então era um salário bom. Sim. Ainda assim, se tu olhar hoje, é um salário bom em claro, relação... quando tu olha para a realidade do Brasil, talvez represente menos de 5% aí em relação ao mercado, mas eu vi que aquilo não era o que fazia o meu sangue ferver, né? Sim, o olho brilhar. O olho brilhar. E eu sempre pensei, pô, tô fazendo uma coisa que todo ano eu sou reconhecido profissionalmente. E a coisa que eu não vejo, que é a coisa que eu mais amo fazer. Imagina se eu botar a minha energia em algo que eu realmente goste muito de fazer, né? Então eu pensei, preciso fazer uma coisa diferente.
Mas, pô, fazer algo diferente é começar meio que do zero, né? Então, Claro. pô, tô ganhando Abrir mão de uma... estabilidade, aquela coisa toda, mas eu vi que aquilo cada dia mais ia ficando difícil, né? Sim. Então, acho que chegou um momento que eu também sempre tive muito a parte de educação financeira, né? Então, desde meus 10 anos, eu guardei dinheiro. Claro que o que eu consigo guardar hoje é muito maior do que eu guardei em 15 anos para trás, né? Porque eu ganhava R$100, R$50 num aniversário, eu botava lá na poupança, né? Nem sabia o que era, mas eu estava guardando. Então, sempre tive essa parte de educação financeira e pensei, bom, um dia eu quero viver desses investimentos. Não sabia o que significava. Sim. E eu também sempre guardei. Quando eu estava no Nubank, eu guardava dinheiro e eu dizia assim, olha, eu vou guardar dinheiro porque em algum momento da minha vida vai surgir uma oportunidade e eu não quero deixar de aproveitar ela por eu não ter uma segurança, algo que me ajude, né? De forma intuitiva, tu já faz o que, digamos, a gente coloca como receita de bolo para todos os investidores, né? Claro que aqui a gente está trazendo uma conotação mais pessoal para contextualizar, mas eu estava ouvindo esses tempos aí um podcast do Barça e ele fala o seguinte: ficar rico não é difícil, é trabalhoso. Porque tu não tem uma dificuldade, tu sabe o que tu precisa fazer. Conforme tu comentou, tu sabe que tu precisa guardar dinheiro. É trabalhoso porque tu tem que guardar dinheiro de forma consistente, mês a mês, ano a ano. E é óbvio, né? A partir do momento que vai aumentando a tua receita, a tua alavanca, digamos assim, o potencial que tu tem de guardar, ele se torna muito maior. Sim. E aí também entra a parte dos investimentos. E vamos combinar, né, Casa? O que é melhor tu tomar um choppzinho, comer uma pizza no final de semana e gastar R$100, acho que a gente nem faz mais isso com R$100, ou guardar R$100 para tu aumentar o teu patrimônio. Óbvio que olhando no curto prazo é muito mais gratificante, as recompensas de curto prazo são muito melhores. Né? Claro. Mas daí sim, eu juntei uma grana bem legal e era uma grana que me permitia, meu custo de vida na época, de ficar 2 anos, vamos supor, trabalhando de graça, né? Então eu vi a oportunidade através do Gustavo Madres, que é um dos nossos sócios hoje. Até quero fazer um ponto antes de tu aprofundar nisso. Quem nos escuta, quem nos assiste, percebam isso, porque a gente vai falar no decorrer aqui do nosso Avelcast. Pô, tu sabia os meses, vamos traduzir em meses, que tu poderia ficar, digamos, sem trabalhar? Eu acho que isso mostra também uma característica muito nítida da tua liderança, que é saber avaliar números, avaliar situações e, a partir daqueles números, conseguir fazer uma interpretação e agir em cima disso. Sim. Então, cara, muito legal mesmo, assim. Bom, beleza. Eu sempre me considerei um cara bem analítico e criativo, sabe? Legal. Isso me facilitou bastante para aprender a lidar com pessoas, né? Porque tem gente que já nasce o dom de saber lidar com pessoas, se comunicar, e eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. E aí tu encontrou o Madão, que já esteve aqui na frente das nossas câmeras. E qual foi o resultado dessa conversa? Inclusive de remessa, né? Que ele fala a parte dólar. O dólar tá barato e aproveitem para comprar. A gente vai sair do estúdio e ele vai perguntar: pô, vocês ficaram 1 hora conversando, vocês não falaram de remessas? Pô, eu tava com 26 anos, hoje eu tenho 30, fazendo 31 mês que vem. Então, tinha 26 anos, ganhando bem para a minha idade, reconhecimento, tinha um MBA já em finanças e investimentos, e vim fazer minha entrevista na Avel para ser um SDR, né? A Avel, na época, tinha 10 pessoas aqui, 15 pessoas, tinha 40 milhões sob gestão, a gente está aí com 10 bilhões, então é uma realidade bem diferente. E eu sempre tive uma veiazinha empreendedora, né? Então, eu sempre quis ser diferente dos outros, buscar algo que a maioria das pessoas não busca. E quando eu vi assim, o salário na época era menor do que é hoje, então a gente aqui na Avel... Muito, né? Eu cheguei a pegar essa época também. Era R$1.000 para quem estava começando, e eu tinha ido para uma outra experiência profissional depois da Nubank, que eu fiquei 6 meses, um lugar muito bacana também, mas que não era para mim. E eu estava trabalhando 6 horas lá para ganhar mais ou menos os 6 mil, 7 mil que eu ganhava. Resumindo, tu dividiu o teu salário em 6 para apostar em algo que tu não tinha certeza se daria certo. E para trabalhar o dobro, né? Então, saí de uma empresa, uma multinacional, que eu trabalhava 6 horas e ganhava 6, 7 mil, para vir para um lugar onde eu ia ganhar R$1.000, trabalhar 12 a 18 horas, ou sei lá quantas horas, para fazer uma atividade que talvez seja quase um telemarketing ali muitas vezes no começo. Sim. Mas eu pensei, cara, aqui é uma oportunidade que eu tenho de mudar de vida. Talvez em outros lugares eu ia daqui 3, 4 anos ganhando 10 mil, daqui 5, 10 ganhando 15, mas Sim. eu ia estar fazendo uma coisa que eu não gostava tanto, que os 15 mil não ia ser a coisa que assim, ia
poder dizer, o Rodrigo mudou totalmente de vida. Sim. E aqui eu buscava um lugar que tivesse essa oportunidade. E até um ponto que é legal e que, digamos assim, conectam as nossas histórias profissionais aqui dentro da Avel. Eu lembro perfeitamente que nos meus primeiros dias a gente passa por uma espécie de onboarding, né? Hoje está muito mais asfaltado esse caminho, mas na minha época nós tínhamos o onboarding era uma conversa com o Bajo. Então, o Bajo, para quem nos escuta, é um dos nossos 3 pilares, né? Um dos nossos capitães aqui dentro do escritório, e ele falou o seguinte: olha, para quem chegou aqui, veio para trabalhar muito, veio para entregar muito resultado, e quando eu falo trabalhar muito, aí ele abriu a porta, o Bilinha tava passando, o Rodrigo tava passando, e ele falou assim: Rodrigo, que horas tu chegou hoje aqui? Aí o Bilinha falou assim: olha, cheguei às 7 horas. Que horas tu vai embora? Hoje minha última reunião é 8h30. Daí ele fechou a porta e falou assim: vocês viram? Então, assim, quando a gente fala em relação a esforço, a carga de trabalho, realmente acontece na prática. Muita gente que talvez escute pensa, pô, isso é eventual, é 1 dia, 2 dias. E talvez o grande diferencial, o grande motor da Avel seja aí essa força de trabalho realmente diariamente, né? Boa, exato. Eu acho que isso eu fui aprendendo muito com o tempo também. Hoje talvez a cultura da Avel já esteja bem mais enraizada no jeito, claro, desde o início. Eu fiz a minha entrevista, então imagina contar pro meu antigo chefe que eu estava saindo de um lugar onde eu ganhava esse valor para ir para um lugar assim, ele me chamou de maluco, né? E tinha reconhecimento também, né? E meus pais, eles até hoje não sabem que eu fui para ganhar R$1.000 para estar fazendo telemarketing, né? Então, meus pais aí, Dona Suzana e Sr. Gilberto... Pô, beijo para eles aí e de forma indireta ou direta, parabéns por esse cara, porque ele não só mudou a história dele, como de muitas pessoas, e a gente vai entrar nesse tópico logo, logo. Beleza, a gente já falou bastante até aqui, mas a parte que todo mundo quer saber, como é que é o Rodrigo, como é que é o Bilinha enquanto assessor? Dia 1 na Avel, me conta a partir daí. Boa, dia 1 foi engraçado, assim, acho que talvez eu tinha menos experiência comercial do que eu imaginava, né? Então, acho que eu sempre conto das primeiras ligações que eu fiz, e tem uma que é engraçada. Eu descobri, depois de uns 6 meses de assessor, que existia o termo contornar uma objeção, né? Então, bom, assessor, acho que hoje em dia, o cara no primeiro dia que ele já sabe que tem que contornar uma objeção. Até então, tu tava retrucando só. Não, eu nem sabia o que tinha que fazer. Então, no primeiro dia, acho que eu liguei para um prospect, né? E ele falou assim para mim: não, eu já tenho meu gerente no banco. Daí quando ele falou isso, eu disse: tá, então tá. Eu peguei, desliguei o telefone e falei: os caras não querem meu atendimento. Daí eu descobri, escutei lá um outro cara falando, o Diego Giordani, que minha referência aqui hoje dentro do escritório, e eu vi ele ficava meia hora conversando com as pessoas no telefone. E argumentava, ia para um lado, para o outro. E daí fui aprendendo, acho que, principalmente na parte da consultoria, e é legal isso para quem tá ouvindo, principalmente para quem tá na esteira de formação da Avel. Eu, Rodrigo, acho que eu era o pior consultor que tinha da minha leva. E claro, eram pessoas muito boas, mas eu não era a referência. Então, acho que isso muito que eu levo hoje, principalmente parte de liderança, de o que tu faz nos primeiros meses não determina quem tu vai ser, mas como tu te entrega aquilo, como tu te esforça para melhorar quem tu é, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é legal assim a gente salientar, é até uma teoria que eu sempre carrego comigo para tudo. E eu passo isso pro meu time. Eu acho que tenho certeza, existe uma regra que chama 80-20. Todo e qualquer acontecimento, seja ele bom ou ruim que acontece na nossa vida, representa apenas 20%. Os 80%, que é a esmagadora maioria, é a nossa atitude frente àquilo que aconteceu. A gente pode criar aqui alguns exemplos até, de certa forma, impactantes. A pessoa foi lá e ganhou na Mega Sena. Tá rica. Cara, quantos milionários a gente já viu 2, 3, 5 anos depois voltarem aí pra estaca zero? Por quê? Os 80% não foram, de certa forma, bem feitos ou não foram utilizados da melhor maneira possível. E a gente também tem inúmeros casos de uma grande decepção que serviu de motor. Até faço aqui publicamente um elogio pra ti. Hoje, quando eu te vejo, e eu vejo essa marca que tu consegue imprimir no teu time de trazer pessoas altamente competitivas e altamente determinadas, para mim fica muito claro que todo o revés que tem na tua vida, seja ele pessoal, profissional, enfim, em qualquer âmbito, tu consegue utilizar ele a teu favor. Como combustível. Como combustível. E eu queria que tu contasse isso dentro da tua carreira aqui na Avel. Porque, tu tá me falando aqui, talvez até de forma exagerada para quem nos escuta, que era o pior consultor. Cara, como é que tu conseguiu virar do pior consultor para o assessor em atividade que tinha maior custódia dentro do escritório? Boa, legal. Acho que os primeiros 12 meses eles foram bem de aprendizado,
eu já vinha com uma bagagem de, pelo menos, de saber sobre investimentos. Então, tinha minhas concepções, não sabia nada de comercial. Então, eu ia na vídeo, já sei de investimentos, vou falar sobre isso com as pessoas, né? Então, os primeiros 2 meses não tinha tanto... Eu estava me habituando um pouco mais à cultura da Avel. E eu acho que uma coisa que foi é ruim e bom ao mesmo tempo é a questão de eu ter aquela minha reserva. Então, ali eu tinha parte da reserva financeira. Isso, de uma certa maneira, me fez ter um pouco mais de estabilidade. Eu pensei, conforto, sentir o dinheirinho. Não preciso, vou fazer as coisas com calma. Mas daí eu comecei assim, olhar aquele cara do lado ali, um cara trabalhando e ele crescendo mais do que eu. Bom, isso também te trouxe como motor. Esse cara aí não vejo como tão bom e o resultado dele é melhor. O que eu tô fazendo de errado? Sim. Eu acho que veio 2 coisas que foram legais, que primeiro, essa parte legal também, é a parte do Diego Giordani, que hoje é o head manager aqui do escritório, nosso diretor comercial, né? Vamos mandar um abraço pra ele que tá nos ouvindo, tá nos assistindo. Xixô, foi o cara. Boa. E acho que ele mudou muito a minha mentalidade também, então muita questão de baixar a cabeça e trabalhar, de melhorar meu comercial, ele era uma referência comercial também como assessor. E eu comecei a estudar um pouquinho mais aí na parte mesmo comercial, desenvolvimento, foco no trabalho. Tenho minha referência hoje, que é o Cole Bryan, né? Então muitas vezes eu comento isso com a galera. Tem 2 vídeos dele que são excepcionais, sim, para quem está querendo entrar numa jornada de loucura, assim. Eu acho que é muito bacana. E eu peguei uma prática muito legal dele, assim. Tudo que eu vi, eu posso botar tudo isso aqui para o mercado financeiro, para a Avel. Eu tenho que fazer exatamente o que ele faz. Porque, óbvio que ele tinha o dom, mas o 80% do resultado dele era de um esforço que ele construiu ao longo dos anos, sabe? Até o Cortella, Mário Sérgio Cortella, eu tive recentemente numa apresentação dele, ele fala que quando por vezes a gente elogia uma pessoa falando, cara, tu tem o dom, ele comenta que até, de certa forma, é ofensivo frente a todo o esforço que aquela pessoa faz para chegar naquele patamar de execução, né? Então, o Bilinho aqui, ele tem essa marca registrada desse Mamba Mentality, de ter essa mentalidade de vencedor, de ter essa mentalidade de avançar a qualquer custo, não de forma negativa, mas avançar apesar das dificuldades. E eu acho que tu ter aí um benchmark no sentido de ter um norte, utilizando ele como referência, é muito legal. Porque a gente vê isso no dia a dia. E eu sempre falo, né? E eu falo isso pro time, eu vejo isso muito na tua atitude. Cara, a gente tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Seja em uma ligação, ser o mais assertivo possível, ser o mais educado, ser o mais técnico, ser o mais comercial, até uma coisa maior. Seja uma reunião grande com o cliente, ou fechar um grande negócio, ou como a gente teve recentemente, ter a XP como sócio investidor. Então, do pequeno até o muito grande, a gente tem que buscar aí a excelência. A excelência, eu sempre falo, ela não é um ponto de chegada. Ela é um estilo de vida. Sim. Ou tu vai buscar tudo que tu faz com excelência da melhor forma possível e tu vai obter êxito, como hoje tu obtém, ou, cara, tu vai ser mais do mesmo. Sim. Acho que é legal até contar daí, para finalizar essa parte de assessoria. Finalizar não, mas contar. Um modelo que eu vi que o Kobe, quando ele estava para ser draftado para ir para NBA, né? Ele estava na posição 70 e poucos no ranking, né? E daí ele olhou isso e ele falou... Ele fez uma lista que era a Q List, que ele chama. E depois eu implementei ela dentro da Avel pra mim, né? Ele olhava... Isso ele fala agora, tá? Porque antes ele não contava pra ninguém, isso era só pra ele. E ele olhou assim, o que todos os caras que estão na minha frente têm melhor do que eu. E daí ele olhou, desses aqui metade é só continuar fazendo meu trabalho, que daqui 2 anos eu não vou passar eles, essa outra metade eu tenho que melhorar X pontos, X pontos. E eu fiz a mesma coisa com o ranking da Avel, né? Então eu olhava lá, eu era o 35º dentro de 50 assessores, e eu olhei... Desses que estão na minha frente, quais que eu naturalmente em um ano eu vou passar, era metade, que era só através do trabalho duro, eu sabia que eu ia ligar mais que eles, eu sabia que eu ia ser mais intenso que eles, porque tinha o gato gordo, como a gente fala ali, e tinha outros que eu tinha, cara, esse cara aqui eu tenho que melhorar meu comercial, melhorar meu técnico para chegar no nível deles. E eu acho que depois de um tempo ali eu consegui passar uma galera ali, fui me desenvolvendo. Acho que usei uma coisa que é muito importante na assessoria hoje, que é fazer a 2 contra 1, que a gente chama. Então, eu sempre busquei fazer reuniões com clientes qualificados, sempre com outra pessoa junto. Eu nunca deixei de ser quem eu sou, Rodrigo, mas eu peguei 1% de cada pessoa boa que eu fazia uma reunião e botei no meu modelo. Então, depois criei um modelo também de fazer a R1, que a gente chama que é a primeira reunião, e com isso eu consegui chegar no top 1 no semestre como o melhor assessor do escritório. Captei
naquele semestre, mais de 68 milhões por escritório, 2 meses, mais de 20 milhões. Para quem nos escuta e por vezes não entende o quanto isso representa, essas métricas são, olha, muito acima da média de mercado, muito acima das próprias metas da Avel, que já são metas difíceis, já são metas elevadas. Então, se a gente está falando aí de 300, 500, 1000% da meta, então, cara, o Rodrigo com um trabalho excepcional, assim. E até quero trazer uma característica nesse ponto, estava te ouvindo. Hoje, dentro da Avel, uma característica do escritório e que faz com que a gente realmente cresça dentro de um ambiente meritocrático são os rankings, né? E isso não é algo negativo, muito pelo contrário. Tu tinha um ranking, tu tinha uma visão em relação à tua própria carreira e tu sabia que tu poderia ir mais. Tu poderia ir mais longe. Então, hoje, quando tu se diz um líder analítico, é porque aquilo serviu muito bem para ti. Uhum. Então, para quem está na esteira de formação e está nos escutando, a gente conseguir utilizar o ranking a nosso favor, essa competitividade a nosso favor, ela nos traz aí resultados realmente muito bons, tal como tu obteve também, né? Sim. Acho que o mais legal é quando eu cheguei no primeiro lugar do ranking, que eu tava numa época, o mercado tava bom também, a gente tava recebendo bons leads, né? Uhum. E pra gente poder captar. E eu queria eu queria incomodar a galera, porque eu tava em primeiro, e mesmo se eu trabalhasse pouco ali, num período de 3 meses, pela nossa métrica, eu ia continuar em primeiro. Mas acho que o momento que eu mais trabalhei na Avel foi o momento que eu tava em primeiro no ranking. E por quê? Porque eu queria mostrar para as pessoas que estavam ali que não importasse o quanto elas trabalhavam, eu estava disposto a trabalhar mais do que elas. Sim, isso então, muito na pegada do Kobe, né? Na pegada do Kobe. Então eu olhava assim, tu pode fazer o que tu quiser, que tu não vai me passar, que tu não vai me buscar. Tem um vídeo, talvez seja um desses que tu comenta do Kobe, que ele fala que... E eu acho isso muito legal, assim. Os jogadores que treinavam e que jogavam com ele, muitas vezes eles chegavam 5 da manhã, 6 da manhã na quadra para começar a treinar, e eles olhavam o Kobe fazendo gelo no joelho. Ele já tinha treinado, já estava fazendo o recovery, ele já tinha feito todo o processo. E ele, dentro do time, era o astro, era o principal. Então, a gente sempre fala, né, que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, o Rodrigo chegou no top 1 e ele pensou, cara, eu tô aqui, eu não caí de paraquedas, eu vou continuar aqui, eu vou me manter. E eu acho que vem da parte da humildade, né? Eu nunca me considerei, não me considero nem top 20 melhores assessores da Avel, mas eu, na minha época de assessor, eu me considerava com certeza o cara mais top 3 ali em termos de esforço. Claro, depois veio tanta gente boa que talvez na história tenha gente mais esforçada que eu. Então, acho que eu sempre soube que eu tinha que trabalhar mais do que os outros, porque eu não tinha tantas skills, mas ali, cheguei a ter 150 milhões de carteira em 2021, então... E uma construção super rápida, né? Sim. Porque hoje a gente olha para assessores do mercado, claro que com um volume maior de carteira, mas com 10, 15, talvez até 20 anos de... eu fiz isso em 2 anos, tinha mais de 40 clientes com patrimônio acima de 1 milhão investidos, muito através de várias métricas, através de captação, através de indicação, através de líderes. Eu acho que isso é legal também, as pessoas falam, recebeu carteira de alguém. Cara, isso é um mérito, porque quando um líder saiu e passou um cliente dele para mim... É confiança. É confiança. E eu sempre atendi muito bem a minha base, então o líder, se ele passou para mim, é porque ele sabia que aquele cliente ia continuar sendo bem atendido. Claro. Então, assim, não existe uma fórmula de assim, dizer, o que levou o Rodrigo a ter um sucesso como assessor? São várias coisas e eu sempre tentei nunca ser ruim nada e sempre buscar algumas coisas para me destacar, né? E assim, falando de liderança, assim, que hoje, né, dentro da concepção atual da Avel e principalmente fazendo um link com o nosso último e principal tópico, então, quem está conosco até aqui, se prepara porque agora a gente vai entrar na cereja do bolo, na parte principal desse Avelcast. Cara, hoje tu como líder, não é novidade pra ninguém que tu lidera pelo exemplo, que tu é um líder hiper rígido, no sentido de sempre extrair o máximo das pessoas, mas algo que eu acho muito bonito, de certa forma, na tua gestão, é que tu tirou todo o ego e todo o foco, todo o holofote da tua, de certa forma, performance pessoal, enquanto assessor. Então, digamos que tu tenha ido lá e pendurado as chuteiras, entre aspas, enquanto assessor, no teu melhor momento, no momento que tu estava em primeiro, que tu estava em relevância, né? Que tu era o cara, digamos, a ser batido, e tu assumiu a responsabilidade de formar pessoas. Tem uma frase que tu fala, que eu particularmente me identifico muito e gosto muito, que é o seguinte: o meu compromisso é formar pessoas melhores do que eu, fecha aspas. Boa. Então, cara, eu queria ouvir um pouco de ti em relação a isso,
porque isso te colocou como TM, né, que é Team Manager, destaque da Avel, entre mais de 400 pessoas. Pô, acho que até fazendo um gancho ali, depois eu tenho uma parte que a gente vai falar novamente isso ali, talvez na última etapa. Quando eu estava com 150 milhões de carteira e eu quis ir para o caminho da liderança, eu me fiz a seguinte pergunta. Pô, eu gosto muito de assessor, eu acho muito legal a dinâmica, eu pensava em fazer uma carreira de longo prazo, mas eu fiz a seguinte reflexão. Se eu pudesse ganhar num próximo semestre, num partnership, o prêmio de melhor líder ou de melhor assessor, qual que eu, Rodrigo, gostaria mais? E naquele momento, cara, eu quero ser o melhor líder. Então ali foi o momento que eu decidi de... Basicamente ele escolheu os dois, porque ele ganhou os dois. Então o cara não brinca, pô. Então eu acho que isso é legal também quando as pessoas querem ir pro caminho da liderança. O mesmo exemplo que eu usei antes da questão de tu ter um filho, né? Tem que ser porque tu tá feliz naquele momento, não porque tomar uma assessoria eu vou querer ir pro caminho de líder. Sim. Cara, se tu não for um líder pelo exemplo, os teus liderados, a tua equipe não vai te respeitar, né? Então, os primeiros 6 meses eu trabalhei, eu não tinha tanta experiência com liderança, mas eu falei para os caras, eu tenho a fórmula para tu virar um assessor no mínimo bom. Confia em mim, segue o que eu tô te falando. E a maioria seguiu, consegui desenvolver várias pessoas nesse sentido e eu acho que no começo, principalmente, foi dessa maneira de trabalhar duro, de seguir fazer o feijão com arroz, né, que a gente costuma falar, Sim. bem feito. E eu quis formar pessoas ali que seriam tão boas quanto eu no início e depois que elas pudessem fazer mais do que eu fiz. Sim. Né? Eu acho que no quesito transmitir conhecimento, estabelecer estilo de liderança, métrica, a gente também acaba absorvendo dos nossos líderes, né? Então, eu tenho isso através do Matheus Leão, do Luan, deixo um abraço para eles também. E tu, sem dúvida, tem isso do Xixo. Eu lembro até, contando uma história do Xixo muito rápida, o Xixo é uma grande referência aqui para nós no escritório, e eu, no início da minha carreira, lembro que tinha uma reunião marcada e eu falei assim, ô Xixo, deixa eu te fazer uma pergunta. Imaginava que ele não fosse realmente poder fazer a reunião, né? Perguntei ali, falei, cara, tu faz uma reunião comigo? E pra minha surpresa ele falou assim, cara, faço reunião contigo. Na hora eu já fiquei mais nervoso por estar com ele do que propriamente com a Prospect, né? E eu fiz uma reunião assim que eu terminei a reunião e falei assim, cara, essa reunião foi perfeita. Eu falei bem, eu usei bons exemplos, eu fiz toda a cartilha da reunião. E aí chegou no final da reunião e falou assim, Casa, pode vir aqui na minha mesa? Ele tinha escrito mais ou menos aqui, ó, aqui a gente tá com 2 folhas. Ele tinha escrito 2 folhas frente e verso de melhorias que eu tinha que trabalhar, assim. Então, tu citou a 2 contra 1, que é uma métrica que a gente utiliza para trazer mais qualidade para as reuniões junto aos clientes. E isso é super importante, tá? O exemplo que eu tô dando aqui. Mas quão importante foi a tua liderança anterior para o Rodrigo líder de hoje em dia e da época? Boa. Acho que a parte da liderança, principalmente do Xixo, é muito uma questão de trabalhar, de cuidar muitas coisas das pessoas, ter o zelo, mas principalmente o trabalho duro, sabe? O Xixo também é uma referência aí no quesito trabalho duro, de baixar a cabeça e trabalhar. E eu peguei todas as coisas que ele tinha boas, tentei trazer e deixei um pouquinho mais a cara do Rodrigo. Eu lembro quando teve a mudança que o Xixo deixou de ser líder e eu passei a ser líder, o Adriel, que é um dos líderes comerciais que a gente tem, que vai junto comigo para Floripa, ele falou a seguinte frase para mim, eu nunca esqueço. Ele falou, que legal, agora eu vou ter uma experiência de liderança contigo, eu vejo que tu é muito mais diferente do Xixo ali, que é um cara muito mais rígido, tu é um estilo muito mais paizão, né? Quando ele falou aquilo para mim, me subiu o sangue assim, tu vai ver o paizão. E dali eu comecei, cara, eu não quero mais ser paizão. E o Adriel, cara, pra quem não conhece, é um amor de pessoa, um cara mais, enfim, gentil. Chega pra ele é uma mãe brasileira, assim, né? Sim. E daí acho que eu comecei a implementar um pouco a cultura de ser extremamente rígido com as pessoas. E não porque eu queria ser um chefe, como as pessoas falam, mas porque eu queria poder extrair o melhor delas, sabe? Eu sei que eu ainda acho sim que todas as pessoas na Avel aqui ainda podem dar no mínimo 10 a 20% a mais, mas a grande maioria não está disposta a pagar o preço, né? E eu como líder, tanto como assessor, eu abri mão de muita coisa na minha vida, eu saí de vários grupos de WhatsApp, de amizades, para poder focar no meu sonho, minha vida pessoal e profissional é a mesma. Eu acho que como líder eu sempre trouxe isso muito para a galera, da intensidade comercial, de cobrar. Ao mesmo tempo eu sempre fui um líder muito exigente, mas também eu era muito paizão e resenha. Então, Sim. pelo fato de me preocupar com as pessoas, de querer desenvolver elas, eu lembro que tinha o Yao, que a gente chama aqui, o Pedro Gonçalves e o Dal Piaz, que é o Dal Piano. Eu lembro que eu tava cobrando deles, daí, sei lá, um dia eu não cobrei eles. E daí eles chegaram, pô, Bilinha, eu queria que tu voltasse a me cobrar mais. Tipo assim, eles não pediam, gosta mais sabe? de mim. Então, assim, acho que depois tu vai criando um DNA, uma cultura muito boa. E a gente
tinha um time muito competitivo, eu sempre fui um líder extremamente competitivo. Eu nunca desejei o mal de ninguém, né, dos outros líderes, mas eu sempre olhei eles e, cara, eu quero ser melhor do que tu. Isso não quer dizer que eu não goste de ti, mas eu tô aqui para sempre tudo que eu for fazer, eu querer ser o melhor. Sim. E com a minha equipe, eu falo para eles, eu vou te cobrar muito, mais do que tu tá preparado, mais do que tu tá acostumado, mas eu te garanto que tu vai ter resultados maiores do que a maioria das pessoas, né? Então, isso como líder, sempre olhei muito números, sou um cara extremamente analítico, e os números, eles espelham a verdade, né? Então, através dos números, Rodrigo, no meu jeito, eu consigo ajudar as pessoas a ver onde que elas podem melhorar, né? Sim, eu acho que tu tem uma habilidade muito grande que é fazer essa interpretação, né? Hoje aqui na Avio a gente tem um sistema de, digamos, de BI, né? Que é um Business Intelligence, que a gente consegue mapear muito bem a rotina do assessor, a gente consegue mapear muito bem as métricas do dia a dia. E quando bem interpretadas e bem direcionadas, elas trazem aí excelentes resultados. Cara, acho não, né? Essa questão da tua liderança e tudo que tu consegue trazer e agregar pro time deixa uma marca aí, um DNA muito forte. E prova disso, né? É que tu vai estar chefiando e frenteando aí um projeto inédito da Avio, né? A Avio hoje tem 400 pessoas no seu time, em diversas funções, mas ela tem todas essas pessoas em Porto Alegre. E quando a gente olha para o nosso vizinho do lado, Santa Catarina, e olha especificamente para a capital, Florianópolis, ou como a gente fala, Floripa, a gente enxerga uma oportunidade. E como tudo sempre foi baseado na meritocracia, tu teve aí o prêmio de TM Destaque de melhor líder dentro de todos os times, né? Conseguindo, como tu bem comentou, colocar tua marca e essa marca gerar resultado para a empresa. Hoje, tu é o cara que vai inaugurar e estrear a primeira filial da Avio Investimentos, que será em Florianópolis. Em primeiro lugar, antes de tu entrar no detalhe técnico, como é que tu te sente em relação a isso? Boa. Acho que é muito legal que essa decisão foi parecida quando eu tomei a decisão de sair de assessor para ser um líder, né? Porque, novamente, eu estava com um time muito encaixado, um time aqui com mais de 40 pessoas, um time voando bem, mas, novamente, talvez, quando eu contei a Gibank, que estava crescendo, mas eu cheguei um momento, cara, isso aqui está muito bom, eu sei que se eu continuar fazendo isso pelos próximos 3 anos, eu vou continuar entregando resultado, vou continuar crescendo, mas eu preciso daquela coisa nova, assim, de a mostrar, nova adrenalina no sangue. Nova adrenalina, mostrar que eu posso mais, então eu sempre... Eu gosto daquele desafio, né? Billy, dá pra se dizer que tu chegou, de certa forma, num platô, assim, porque se a gente for olhar, né, e pra quem tá acompanhando a nossa história aqui, o teu storytelling, fica claro, a gente tem alguns pontos na trajetória. De assessor iniciante e tendo uma autoavaliação como o pior da consultoria, chegou ao topo da assessoria, como maior captador, como maior custódia. Depois disso, liderança. Saiu da liderança com um time que, de certa forma, tu não tinha nenhuma identidade clara, o próprio liderado não sabia qual seria o teu estilo de liderança, para o melhor time da Avio, com 40 pessoas, uma cultura muito bem definida. E agora, sai novamente desse degrau, sai novamente aí dessa digamos, desse hall da fama, né, dessa visibilidade, para um projeto totalmente novo. E eu te conhecendo, né, sendo teu amigo pessoal, sei o quanto isso tira o teu sono, não de forma negativa, mas a ansiedade de querer fazer dar certo. Eu queria te perguntar assim, tu acha que novamente tu saiu de algo que estava num platô para um desafio que tu quer também colocar como topo da raia, digamos? Boa. Acho que eu estava num momento muito bom, muito feliz, então acho que nas primeiras semanas ali que eu tomei a decisão, eu sonhava com o time, assim, pô, Billions aí, o nome do time, acho que foi a coisa mais legal que eu já construí profissionalmente. Então eu sonhava, assim, acordava, caralho, não vai mais ter aquilo, a galera, vou ter que fazer tudo do zero. Sim. Então foi um negócio bom, mas que gerou um frio na barriga e eu comecei a acelerar bastante, preciso fazer esse negócio acontecer antes já de ele tá de fato de pé, né? Sim. E eu vejo que eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai dar certo. Sim. Desde quando que eu tenho essa certeza? Desde o primeiro dia que eu tomei a decisão, porque acho que a frase é clichê, né? Mas ninguém segura uma pessoa altamente determinada, né? Então, acho não que foi ensaiado, tá? É que ele fala tanto e com tanta convicção que quem convive com ele já sabe. Então, esse coral aqui não foi ensaiado, é realmente o convívio. Descontraindo um pouco, Billy.
Chegou em casa e falou pra patroa, olha, Mari, seguinte, faz as malas porque em tanto tempo a gente não vai estar morando mais em Porto Alegre. Como é que foi isso? Boa. Acho que o assessor de investimentos e líder, as pessoas têm essa malandragem comercial, né? Tem que saber ser político. Olha aí, Mari, tá ouvindo? Então, quando eu fui falar com ela, provavelmente eu já tinha conversado com o Pisa antes das cidades, onde que a gente poderia atuar. Então, conversei com ela e foi mais tranquilo nesse ponto, né? Mas aí tu vai me perguntar na minha casa, por que Floripa? Por que não São Paulo? A pergunta que todo mundo me fez foi, por que não São Paulo? Vários motivos, tá? O primeiro é que o custo de vida ia ser mais baixo do que em São Paulo, né? Então, uma esteira de formação, que é onde o Rodrigo atua bem, é muito mais fácil eu contratar para Floripa do que para São Paulo, pensando em custos, né? Novamente, pensando na PJ. E o segundo ponto que é muito atrativo trazer pessoas para Floripa. Custos, pessoas, atrair talentos. Pô, tu vai trazer alguém do Rio de Janeiro, do Nordeste. É muito uma oportunidade o cara ir para um lugar que está mais parecido, assim, em termos de ambiente, né? Com isso. E, claro, eu particularmente, Rodrigo, por ser um cara extremamente competitivo, sempre vou querer estar onde tem ali alguém para eu estar competindo. E Floripa, então, também pela questão, principalmente ali por ter pessoas e escritórios, a concorrência muito boa. Então, tu quer estar no meio dos tubarões, né? Então, acho que isso é bem legal. E eu acho que o último motivo... Acho que isso também eleva o sarrafo, né, Bruno? Exato. Ninguém quer estar competindo ali com um cara jogando na Série D, né? Exato. Então, acho que o último ponto é que a gente, Avel, também é extremamente ambiciosa, né? E a gente quer ir conquistando territorialmente, né? Então, fazer tipo War, né? Sim. Conquistando Santa Catarina, Paraná e Boa. dominar o Brasil. E algo que tem que ficar muito claro para quem nos assiste e nos escuta é o objetivo da Avel Floripa. Nada mais é do que um escritório de formação de novos assessores. Mas, cara, tem meta. Sim. E não deve ser fácil. Fala um pouco sobre isso. Pô, a meta é poder, então... surfar todo final de semana, não, brincadeira. Nem sei surfar e nem tenho intenção também. Mas a meta é buscar 1 bilhão de custódia em 12 meses, né? Então, Pô, custódia, audacioso. para quem não sabe, é os ativos que a gente tem sob gestão dos nossos clientes, né? Então, esse é um objetivo principal. A gente conseguiu aqui isso na Avel depois de um tempo, depois de um tempinho, né? Sim. Então, esse objetivo em Floripa, o principal é esse. Isso, claro, se dá através de pessoas, de boas contratações, de uma boa esteira de formação, que acho que eu consigo ajudar muito a galera nesse ponto. E muito provavelmente as pessoas devem estar se perguntando, ok, entendi, mas como eu faço para trabalhar aí na Avel de Florianópolis? Boa. Tem vários caminhos aí para chegar. A gente está com e-books aí na internet para a pessoa baixar, conhecer um pouquinho mais. Esse vídeo, de uma certa maneira, também é para atrair algumas pessoas, seja para Floripa, ou seja para Porto Alegre. Mas, pô, a gente tem um time de RH aqui que eu posso dizer com certeza que é o melhor time de RH do Brasil. Olha aí. As gurias mandam muito ali. Paty, a Deia, a Thay, a Cris ali. O time é excelente. Entre em contato ali pela página da Avel, pelo meu Instagram, LinkedIn. pelo meu LinkedIn, com elas ali. Exato. Elas vão bater um papo com vocês e, claro, vai ter que passar pelo processo seletivo que não é fácil. Bom, então pra gente fechar, vamos para uma parte mais descontraída, um bate-bola. Eu pergunto, tu responde, pode ser? Fechado, vamos pra cima. Um time de futebol do coração. Inter, Colorado. Apelido. Bilinha. Uma característica marcante. Competitivo. Uma coisa que gosta. Trabalho. Ah, não. Para. Além do trabalho, a gente só falou de trabalho por enquanto. Uma coisa que gosta do lado pessoal. Lado pessoal. Pô, ficar em casa, sair pra jantar com a nega véia. Olha aí. Com a Mari, meu amor. Indo pra carteira. Ativo que gosta. Bitcoin. E eu Dá o tô- risco, né, galera? Ativo que não gosta, não teria. Taesa, porque eu acho sem graça. Um ídolo de vida. Kobe Bryant e Cristiano Ronaldo. Cara, eu tenho certeza que muita gente tá nos ouvindo e despertou interesse em trabalhar com o Rodrigo. Pra ti, qual é a característica que tu contrataria na hora? Resiliência, habilidade de comunicação e ambição. E, por outro lado, qual a característica que tu nunca contrataria? Preguiçoso e perfil reclamão. Pra fechar, Projeto Floripa, o que vem na tua cabeça? Cara, vem o sonho grande, vem a oportunidade de mudar vidas de pessoas, poder atender clientes. Eu acho que além de bater o 1 bi em 12 meses, é buscar bater em 10, né? Em 10 meses, acho que é o desafio, né? Sempre entregar mais do que esperam de ti, né? Cara, dessa forma a gente fecha no ápice, então quero te agradecer, parabenizar pela tua jornada até aqui. Tenho certeza que o caminho em Florianópolis vai ser de muito sucesso. Conto contigo. Valeu, casa. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigado. Valeu, pessoal. Aguardo vocês em Floripa.
Senhoras e senhores, com essa a gente se despede. Muito obrigado pela audiência de todos e esse foi mais um Avelcast.